Podemos. Boa tarde a todos. Tá? Boa tarde, que Deus nos abençoe, nos ajude, né, no trabalho de hoje, para que a nossa fala ela seja fácil, né, para que os nossos corações e as nossas mentes possam acolher da melhor forma possível, né? É tudo o que desejamos. Que em nome de Deus, que em nome de Jesus, possamos trabalhar e refletir sobre tema tão importante em nossas vidas, né? Para nós que nos reconhecemos enquanto espíritos. O nosso tema de hoje é a obsessão, suas causas e os meios de combatê-la. Eu optei por começar a pensarmos na obsessão vista pela medicina terrestre, lá dentro da psicologia, onde nós temos as depressões e tantas outras doenças da psique, né? E para que a gente possa pensar, né, enquanto encarnados e enquanto desencarnados, porque acho que não nos cabe mais, né, fazermos essa separação. Somos espíritos, ora encarnado e ora desencarnado. Então, dentro da psicologia, da ciência material, né, nós vamos ter aí uns comportamentos de obsessão que são comportamentos de perseguição a alguém ou a alguma coisa, né, de forma insistente. É quando um sujeito tem um foco único, uma ideia fixa, né, uma preocupação permanente em relação a alguém ou alguma coisa, porque tanto podemos pensar isso em relação a uma pessoa, quando alguém tem um foco, né, obsessivo em alguém, ou mesmo quando a gente pensa em compulsões, que aí pode ser em um objeto, em algo, né? E hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado em que as doenças, né, da mente estão cada vez mais evidentes, porque elas sempre existiram, né? Desde que o mundo é mundo, isso sempre existiu. Com vários nomes, de várias formas a gente foi compreendendo, mas isso sempre existiu. Mas atualmente nos parece que a coisa está em pandemia, né? O que se ouve falar de depressão, das neuroses, né? Que são quadros clínicos que definem pensamentos e emoções exageradas desse sujeito, né, encarnado. Nós já temos os transtornos compulsivos, todo mundo já ouviu falar em TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa perde o domínio daquilo que está fazendo e faz repetidamente, né, várias vezes as mesmas coisas, sem conseguir, né, parar. Né? E é interessante quando a gente vai estudando, a gente pensa nessas neuroses, nessas compulsões, né? que existe aí uma questão de controle, uma necessidade desse indivíduo de controlar alguma coisa ou alguém, né? Num falso entendimento da realidade, como se as pessoas lhe pertencessem, né? Como se fazendo, geralmente as compulsões elas vêm para alívio de alguma questão psíquica. A ideia que as pessoas têm é que fazendo determinadas coisas, né, mantendo alguns comportamentos, de alguma forma, aquilo alivia essa psique, né, essa fragilidade da mente. Então aí nós vemos algumas questões como a tentativa de um controle, mas uma tentativa também de, de paz, né? De felicidade, de tentar amenizar a dor. Acho que é isso, não é? De tentar amenizar uma dor. De forma equivocada, talvez. Né? Sim. Mas é uma tentativa, não é? Porque se há uma verdade, é que todos nós
né? Queremos, né? Temos necessidade de paz e de felicidade. Essa é a verdade. Ainda que ignorantes de como buscar, mas temos essa necessidade e queremos, né? Se nós sairmos à rua e perguntarmos quem quer ser feliz, a humanidade inteira vai levantar a mão. Bom, entendendo um pouco dessa questão, né, da psicologia terrestre, né, da ciência terrestre, e isso é tão sério, né, que a Organização Mundial de Saúde ela vai incluir, né, a dimensão espiritual no conceito multidimensional da saúde. E Ellen, o que você está falando agora? Eu estou falando que a gente é espírito, né? E que para além do corpo nós existimos. E a ciência da Terra, na psicologia, né, é chamada psicologia espiritual, vai reconhecendo que nós, a forma como nós entendemos a vida, né, como nós nos percebemos, aquilo que nós damos importância, como funciona a nossa mente, é crucial para a nossa saúde mental. E aí vem o espiritismo nos ajudar, né? Aí vem Kardec, lá no livro dos médios, né? Para quem está chegando na doutrina agora, ó, temos o livro dos médios, tá? No capítulo 23, onde Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele vai definir o que é obsessão. Então agora a gente vai começar a perceber a obsessão por um outro prisma, né? O da espiritualidade. No espiritismo que nos abre um leque, né? Nos amplia a visão para essas doenças. E aí Kardec nos diz assim, que o domínio, que a obsessão, ela seria o domínio que alguns espíritos logram em adquirir sobre certas pessoas. E a gente vai abrir um parênteses aqui para dizer assim que espíritos somos nós. E aí nós falamos assim, somos nós encarnados, somos nós desencarnados. Porque existe obsessão, existe tentativa de controle, né? Essas ideias fixas, obsessivas, entre encarnados. Todos nós, de alguma forma, já conhecemos, né? Já soubemos de algum comportamento em relações obsessivas. Pessoas que acreditam, né? Que buscam dominar o outro. Ciúme, a gente vê muito isso, né, nos relacionamentos, questão de ciúme, né? Tentando controlar. E muitas pessoas que se permitem, que de alguma forma não conseguem sair dessas relações. Então, a gente pensar, porque na nossa ignorância, né, a gente fica pensando que a obsessão foi inventada pelo espiritismo. Né? Eu me lembro de uma vez que eu estava estudando, lendo o livro dos Espíritos, e alguém passou e me disse: Nossa, você mexe com isso? Né? E aí a gente pensar que não é o espiritismo que trouxe a obsessão. Ela existe, né? O que o espiritismo traz para a gente é a clarear, nos educar, nos mostrar o que é isso, né? Nos liberta da ignorância. Porque independente de sermos espíritas ou não, somos espíritos, estamos sujeitos, né, a essas relações, isso encarnados e desencarnados. Então, a obsessão, que é essa ação persistente, né, que alguns espíritos conseguem mesmo, né, sobre certas pessoas, ela é praticada somente por espíritos inferiores. Isso é fácil da gente entender, né? Porque você não vai pensar em um espírito com uma certa evolução, já voltado para o bem, né?
que aceita, né, que faz, que vive segundo as leis de Deus, tentar obsediar alguém, impor a sua vontade a alguém, né? Então isso pertence à nossa inferioridade. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós vamos ver que então a obsessão ela é inerente ao habitante da Terra, ao nosso grau evolutivo. Porque quando vamos lá para o livro, para o Evangelho, segundo o Espiritismo, e vamos ver as características, né, dos habitantes desse nosso planeta, nós vamos ver que são espíritos rebeldes à lei de Deus. O que é ser rebelde à lei de Deus? Né? É não praticar a lei de amor, a lei de perdão. É viver, né, no materialismo, no egoísmo, no egocentrismo. É não aceitar a lei de amor, é não aceitar a lei de Deus. Somos rebeldes à lei de Deus, é assim que somos classificados. Hum? E então, vivemos às voltas com o ciúme, com as tentativas de domínio, com o não perdão, com as culpas, com todos esses sentimentos ainda muito tumultuados para nós, que não conseguimos ainda lidar, porque na nossa inferioridade também somos imaturos emocionalmente. Não temos maturidade, né, para domínio das nossas próprias emoções. E aí a gente vai estar falando que por isso que a gente começa falando também da terapia material, não é? Que vão nos ajudar entendendo, né? O Espiritismo não diz para ninguém que você não deva procurar os médicos, muito pelo contrário, né? Tudo que nos é dado nos é permitido por Deus, não cai uma só folha, né, sem que Deus permita. Então a ciência ela é divina e precisamos dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, tudo para nos ajudar. E também essa compreensão, né, esse a mais, né, que a doutrina espírita nos traz, essa elucidação do que vem a ser uma obsessão. Entendendo que obsessão tem a ver com relações, são relacionamentos, encarnados, desencarnados, de desencarnado para desencarnado, encarnado com desencarnado, de mim para comigo mesmo, porque existe a auto-obsessão. Né? Até eu mesma posso me obsediar através dos pensamentos depressivos, de medo, tanta coisa que a gente vê hoje. Né? Então, todo esse cuidado com essa nossa psique. E aí, quando a gente fala de cuidados, todos os dias, a todas as horas, com tudo aquilo que eu faço, com aquilo que eu leio, com aquilo que eu vejo, com aquilo, tudo que me faz pensar, né? E que pode estar adoecendo essa mente, esse espírito, né? E nós vamos entender, e esse é um ponto também muito interessante, porque existem níveis, né, de obsessão. Aí a gente está falando bem, né, numa visão espírita, mas para os psicólogos também, quando uma pessoa surta, né, que a gente vai fazer uma anamnese, que a gente vai ver toda uma história dessa pessoa, a gente consegue perceber que já haviam coisas lá atrás que não foram vistas, até que a pessoa chega um surto. E o Espiritismo vai dizer que nessa obsessão também existem níveis. E aí chama-nos a responsabilidade para estarmos atentos, né? Desde uma obsessão simples a uma fascinação, a uma subjugação. Então, muitas coisas que às vezes a gente não dá muita importância, precisamos ficar espertos. E a doutrina espírita vem falar isso para a gente, sabe? Vem chamar a nossa atenção, para a gente deixar de ser bobo. Então, a obsessão simples, você vai pensar nela como alguém que sugere a você uma ideia, né? E que você pode aceitar ou não, você está consciente daquilo ali, alguém te dá uma ideia e você aceita ou não. Sabe quando um pensamento passa por você e às vezes você acolhe, e às vezes fala, nada a ver, né?
No seu dia a dia, isso acontece muito conosco. Tantos somos influenciados, né? Aí você tem a questão lá do livro dos espíritos, né? Que influenciam os espíritos de nossas vidas, né? E são eles que, de ordinário, que vos dirigem. O que, que a gente está falando? O tempo todo nós somos influenciados pela cultura, pelo vizinho, pela família, pelo filho, por todos que chegam até nós, né? Tudo que nos cerca. E aí nós temos o discernimento, né? Quando estamos bem, psiquicamente, para discernir aquilo que vamos aceitar ou não. É como sabe, um amigo chato que fica só te perturbando e você pode dizer não, mas você está ali consciente, você sabe da existência dele. Isso é uma obsessão simples que, segundo a doutrina espírita, todos nós, em algum grau, assim, a gente sempre sofre no dia a dia, encarnados e desencarnados. São sugestões que chegam até nós. Aí você não cuida, se você não olha para isso, não é? Ou se você começa a acolher, né, essas sugestões, você pode ir chegando a um outro nível, que é o nível de fascinação. E aí já é um pouco mais complexo, não é? O outro já vai ter o poder de guiar, de te guiar, como se fosse um cego. Sabe quando você tem um amigo que você confia, que todo mundo está dizendo para você que não é uma boa companhia, não é? Isso acontece muito, né? Mãe e filho, falando, a mãe está vendo lá, mas você não, você confia, você acredita, você não consegue ver. Todo mundo está falando, mas você mesmo já não consegue perceber dessa forma. E vai se deixando guiar. Aí você já está num outro nível, e isso pode ocasionar muitos desconfortos, né? E pode levar a situações mesmo ridículas ou outros comprometimentos mais sérios. Você já começa a ficar, né? Já está em perigo. E isso vai, se você não cuida, e aí eu vou lembrar de uma coisa que eu li também, lá no livro dos espíritos, no livro dos médios, né? Que é muito interessante, porque o nosso orgulho é pensar, mas eu sou tão inteligente, eu estudo, não é? Eu sou isso. Então, assim, não, comigo isso não acontece. E aí Kardec vai nos lembrar que não se acham isentos nem os homens mais instruídos e os mais inteligentes. E às vezes até muito pelo contrário. Porque como eu sou muito vaidosa, muito orgulhosa, né? Não, eu não admito a possibilidade de estar sendo guiada. E aí dessa forma, sou presa muito mais fácil, né? Porque não escuto os companheiros, não escuto os bons espíritos, né? Aí podemos chegar à subjugação. Hoje a gente vê na nossa sociedade tantos casos, né, de atrocidade, de violência. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, a gente nem consegue entender, né? Já é a pessoa vai perdendo nessa subjugação, já é a vontade do outro que predomina, né? A sua capacidade de raciocínio e de ação, ela fica prejudicada. E aí você vê o sujeito, né, o espírito, sendo realmente teleguiado. Ele, às vezes, ele tem a compreensão de que o que ele faz é ridículo, que aquilo não está certo, que ele está em perigo, mas ele não tem força moral, né, para sair daquela situação. Tá? É a subjugação. E aí, e essa subjugação, ela tanto é moral, quanto ela pode ser corporal mesmo, né, física. Do espírito conseguir, né, atuar sobre seu organismo físico e movimentá-lo dar seu bel prazer, tá? Já é um grau muito maior. Então, a gente fala sobre isso para chamar a atenção, né? Como as coisas começam de forma sutil e nós muitas vezes banalizamos e nos colocamos em risco. E, o Tiedi, vou falar aqui assim, o Tiedi é um amigo nosso, né, agora desencarnado, da Casa de Jesus, que fazia um trabalho na penitenciária, né?
E ele falava que muitas vezes, né, os presos falavam que não tinham consciência dos crimes, né, na hora que cometeram, sabe? Esse nível de loucura, que não sabiam, né, como cometeram aquilo, como é que chegaram até aqueles atos, né? E a gente escuta muita gente falar, né, dessa forma. Não sei onde que eu estava com a cabeça, né? Então, o que eu quero trazer um pouco para vocês é isso, né? Ninguém está livre dessas comunicações, dessas relações, não é? E que, uma vez estando na Terra, nós somos esses espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, sou eu hoje, muitas vezes, ainda desejando o mal para o outro, tentando dominar o outro, não é? Odiando o outro. E sou eu que também, ora desencarnada, também continuo essa relação. E é isso que a gente tem que pensar, que é isso que faz a doença, né? E aí a gente já está falando aqui das causas, né? O que que causa uma obsessão? E lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também tem um capítulo, no capítulo 5, né? Causas atuais das aflições, que Kardec vem falando, né? Que são duas as vicissitudes, as dificuldades, né, que a gente passa nessa vida. Uma tem causa na vida presente e a outra em vidas passadas. Porque nós podemos atrair espíritos encarnados e desencarnados que ficam zangados conosco, não é? Porque a gente fala demais, fala o que não deve, julga sem saber, não é? E aí vamos atraindo, né, os desagravos, a raiva dos outros para a gente, tá? De encarnados e desencarnados. Como a garotada diz, a gente vai chamando ódio para a gente, né? Essa é uma das causas. Agora, tem outras também, em vidas passadas, né? Se eu olhar para mim hoje, né, cada um fazer uma autoanálise, se perceber, né? Se hoje eu ainda estou aqui comprometida com todos esses sentimentos, né, nos quais eu tenho dificuldade, ainda brigando muito com o ciúme, com a inveja, com a raiva, não é? E com os meus medos e tantos outros, não é? Se hoje a gente diz, né, estou na melhor versão, porque a lei é de progresso. Então, eu hoje estou na minha melhor versão. Então, como era eu antes? E antes? E antes? Qual é a minha história? Né? O que eu já fui capaz de ferir o meu semelhante? Não é? Ninguém odeia ninguém de graça. Aqueles que não gostam de mim, eles têm lá suas razões. Então, esse é o primeiro princípio da humildade. Na terra não é lugar de santo, e aqui eu estou. Né? A terra não é lugar de espírito evoluído. Nós vimos aí as nossas características. Então, eu tenho os meus comprometimentos. Né? Então, se alguém está com raiva de mim, eu tenho que me perguntar o que foi que eu fiz. Eu tenho que buscar me reconciliar com o irmão, porque a lei é de amor. Né? E porque hoje, estudando o Espiritismo, a gente vai sabendo que essas relações, elas são muito difíceis, né? Nós temos relações amorosas do passado que não demos conta, que alguém, né? Porque traímos, porque fomos traídos. Sei. Alguém que não pôde nos perdoar, não conseguiu nos perdoar. Muitas vezes, como eu hoje, tenho dificuldade de perdoar o outro também. Não é?
E essas histórias vão se alastrando, né, ao longo do nosso caminho. E nós vemos, estudando a doutrina espírita, que ora eu estou encarnada sofrendo, né, a obsessão, né, o ódio de outros irmãos a quem prejudiquei. Aí, quando eu desencarno, me sinto prejudicada e lá vem eu fazer o mesmo. E a gente vai nesse círculo, né, vicioso de dor. A bendita doutrina espírita, que vai nos abrindo a mente, né, nos explicando essa patologia espiritual. Né? Muitas vezes nós vamos ter obsessores para pensar, mas a pessoa é tão boa, né? Tá tudo bem agora, tal. Tá tudo bem. Ela agora faz o bem, mas a gente não sabe o que traz no íntimo, nessa alma, qual é essa história, né? E muitas vezes também você tem obsessores que assim fazem o mal pelo mal. Não tem gente que é assim também? Ah, eu não estou bem, então ninguém vai ficar bem. Você também tem isso. E ainda assim você vai ter que lidar com isso, né? Porque tudo que Deus nos dá é para o nosso crescimento. Então, essas relações vêm para quê? Porque a gente pode perguntar, por que Deus permite isso? Permite porque eu preciso crescer, porque eu preciso me ver, eu preciso me conhecer, né? A gente fala, saber o meu real tamanho, né? Aquilo que eu falo, a gente não é santo, não sou santo, né? A Terra não é lugar de santo. E aí, nós vamos pensando assim, o que fazer, não é? Com, com as obsessões, né? Já que a gente falou que todo mundo, em algum grau, a gente é influenciado por esses espíritos, né? E influenciamos também. Né? Então, já que a gente influencia e que somos influenciados, a gente pensa, será que a gente só pode influenciar para o mal? Será que a gente só recebe influenciação para o mal? Não é verdade, não é? Existe influenciação para o bem. Eu posso influenciar para o bem. Mas como que eu vou influenciar para o bem? Fazendo o bem. Me reeducando, cuidando da minha mente, cuidando do meu coração. Como que se cuida da mente? Observando os pensamentos, trocando os pensamentos insanos por pensamentos salutares, sentimentos de amor, praticando o bem, vivendo a lei de amor, buscando o sentido da vida, um propósito divino. Quando eu faço isso, eu me reeduco, eu me torno uma pessoa melhor e automaticamente o mundo ganha um ser melhor. O mundo material e o mundo espiritual. Eu passo a ser uma influência boa. E mesmo que algum irmão, encarnado ou desencarnado, né, se sinta incomodado e queira perturbar, a gente vai ter paciência, porque se você está vivendo na lei de amor, você já conhece, né, é, essas delicadezas da alma, sabe que o outro está equivocado, você vai buscar paciência, você vai buscar continuar no bem, até que o outro possa, né, a seu tempo, melhorar-se também. Então, melhorando, você ajuda na melhora do todo. Isso é maravilhoso, não é? Porque a lei divina ela vai fazendo assim. Ninguém ganha nada sozinho. Eu evoluo e ajudo o outro a evoluir. O outro evolui e me ajuda a evoluir. Nós caminhamos assim, é a lei de amor.
Então, quando a gente pensa em o Espiritismo fala muito, né? Reforma moral, reforma moral. Eu preciso estar me autoconhecendo, olhando as minhas dificuldades, né? E buscando me melhorar, né? Não tem como a gente melhorar aquilo que a gente não vê. Então aí entram as terapias. E as terapias terrestres vão ajudar a gente, sim, a se autoconhecer, a perceber as nossas dificuldades e se tornar uma pessoa melhor, né? É o autoconhecimento também. As informações doutrinárias, a ciência espírita, que vai nos ajudando a entender. Fomos educados para ter medo na nossa ignorância, né? Mas o que adianta você não conhecer o seu inimigo? Não conhecer o inimigo não o elimina. Fica só no desconhecido e você é a presa mais fácil, né? Então você precisa entender, saber para poder se defender. E aí entra o estudo da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita, Ellen? Por que você não está falando de outras religiões? Todas as religiões são boas, não é? Se você se sente bem, se está falando de Deus, se te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, tudo bem, vai te favorecer. Quando eu falo da doutrina espírita, é porque a doutrina espírita ela traz essa ciência, ela aclara para a gente, numa linguagem simples, o que é as obsessões. E a gente consegue entender. Então, se você estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios, buscar uma casa espírita para se esclarecer, você vai estar se protegendo, porque o conhecimento te liberta. Tá? As orações, os cultos, né? O evangelho no lar, nós espíritas gostamos de fazer o evangelho no lar, que são momentos de comunhões, né? De comunhão com Deus, que nos ajuda a sair um pouco desse corre-corre do dia a dia, né? Para naquele momento conseguirmos uma ligação com os espíritos superiores e sermos influenciados para o bem, né? Então a prece sincera, a do coração, aquela que te liga a Deus, que fala dos teus sentimentos, onde você se despe sem orgulho, sem vaidade, para falar com Deus. É bálsamo para a alma, é proteção para o espírito, para a psique. Protege a tua mente. Entendeu? E o trabalho no bem. Que aprendemos na doutrina espírita, que o trabalho no bem é prece viva. Assim a gente fala, não tem obsessor que fique perto do trabalhador. Não? Porque trabalhar ninguém quer. Então, vamos lá. Trabalho. Quer ficar do nosso lado? Fica, mas vamos fazer o bem, vamos aprender a trabalhar no bem. Então, se eu busco dessa forma, é uma proteção, né? É trabalhoso, eu sei que é, né? A gente vive isso, e falar, né? A gente falar é fácil, fazer é difícil, né? Então, eu não gosto de falar que é difícil, eu digo que é trabalhoso. É trabalhoso esse exercício diário para nos percebermos, né? E e nos abstermos, né? Das situações que nos causam sofrimento. Porque, de alguma forma, ainda vamos nos comprazer com algumas questões. Então precisamos estar atentos, não é? Lembra que eu falei que muitas vezes a gente faz as coisas para aliviar outras dores, né? Quando estamos buscando vingança, temos a sensação, vamos dizer assim, né? Pensamos de forma equivocada que a vingança vai nos trazer felicidade, vai nos restituir aquilo que perdemos ou acabar com a dor que sentimos. E quantas vezes já vimos que após a vingança, nada disso acontece, né? Somos tão infelizes quanto começamos, ou mais, porque nos vingamos, né? Mas quando eu falo que isso tudo é trabalhoso, né? Esse exercício diário para nos perceber, para pensarmos sobre isso e abrirmos mão daquilo que nos faz sofrer, mudarmos essa nossa conduta,
Isso também é maravilhoso, cada exercício que a gente faz, porque nós vamos percebendo que a solução está em nossas mãos. Olha que poder, olha isso. Cada vez que você vence uma dificuldade sua, né, você se torna mais forte. Você fala, eu consigo abrir mão disso. Né? E olha, eu ficando cada vez mais forte, me sentindo melhor. Né? E aquilo vai me dando força para que eu consiga resolver outras questões mais difíceis. Então, não é pedido para nós nada, como é que se diz? Nada muito grandioso. Comece nas pequenas coisas, mas vença a si mesmo e se torne forte. Né? O perdão, ele liberta e o ódio, ele vai escravizando. Né? Mudando os nossos sentimentos é que vamos conseguir nos libertar dessas relações. E mudo os meus sentimentos percebendo, né? Me percebendo e trabalhando para isso. Tá? Um, um obsessor, assim como um obsediado, ele é um espírito sempre inferior, né? Como eu falei. Mas ele não quer dizer que ele seja mal e que ele vai ser mal eternamente. Ele é um desequilibrado, no momento posso estar desequilibrado. É um desequilibrado, um necessitado. E aí é lindo quando você vê na doutrina espírita, né, que o espiritismo não vem para afastar os espíritos, mas é para libertar os espíritos, encarnados e desencarnados. É para iluminar a consciência. Então, a gente não está aqui para jogar pedra, o outro é obsessor, é um espírito do mal e que tem que ser eliminado, tem que ser afastado. Não. Ele tem que ser educado, assim como eu. Não é? Porque enquanto obsediados, nós também alimentamos, né, com as nossas imperfeições morais, nós alimentamos essa relação. Sou tão doente quanto. Né? Eu queria falar para vocês da hora de dormir, a necessidade também de fazermos uma prece, porque a doutrina espírita fala-nos para nós, né, que na hora que dormimos, que nos libertamos um pouco desse corpo, né, vamos mentalmente, né, nos ligarmos a entidades que comungam com essas ideias, porque no percurso do dia eu também, né, viver daquela forma. E aí, de alguma forma, psiquicamente, me liguei a esses irmãos e continuo ao longo da noite. Então, a prece, né, antes de dormir, a prece pelos que sofrem, entendendo o sofredor como um irmão, como um doente que precisa de ajuda. Então, o Espiritismo não taca a pedra em obsessor, né? Ele acolhe, entendendo que é um doente. Porque a nossa sociedade, quando pensa em justiça, pensa em punição. Deus não pensa em punição. Né? A lei é de amor. Então, quando para ser justo, a gente educa, a gente acolhe, sem ser conivente. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque não basta você ir no médico e não tomar o remédio. Não basta você ir para o centro espírita e não se cuidar. Ninguém vai fazer o seu trabalho, né? A gente precisa, cada um, ter esse comprometimento, né, com a sua própria saúde mental. No livro, existe um livro, né? Vamos lá, Nos Bastidores da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, tá? Que vai falar muito e nos ajuda a compreender essas questões. O instrutor, o Saturnino Braga, ele fala assim, ó, ele cuidando, né, de um obsessor,
E na hora que ele consegue conversar com esse irmão, ele diz para nós assim, ó, vendo-o alucinado, reduzido à condição de escravo de si mesmo, não havia como deixar de crer que todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo e que o vingador é somente um espírito macerado pelas evocações da própria delinquência. Eles afirmam isso. É um doente. Quando eu estou com raiva do outro, quando eu estou buscando vingança, eu estou doente. Eu não preciso que me taquem pedra. Eu preciso ser cuidada. Encarnados ou desencarnados. E o Saturnino, lá nessa mesma passagem desse livro, ele vai falar que todos nós, né, estamos na casa celestial. Somos filhos do amor do Pai, né? E deixamos-nos mais a arrastar, né, por corrente da liberdade espiritual e naufragamos nas ondas das revoltas e da paixão. Então ele fala aí da nossa liberdade, do livre-arbítrio, das nossas escolhas. Lembra que começamos lá falando quem quer ser feliz? Todo mundo levanta a mão, eu quero ser feliz. Mas de que forma eu escolho ser feliz? Porque não dá para ser feliz de qualquer jeito. Não dá para ser feliz sem comprometimento. Não dá para ser feliz sem abraçarmos as leis divinas. Não dá para ser feliz esquecendo Cristo. Então precisamos fazer escolhas. E temos o livre-arbítrio, e Deus permite. Até quando? Né? A dor, ela só passa quando nós pudermos passar por ela. Só o amor é capaz de transformar. Só o amor, ele constrói. A gente fala, o amor constrói. O amor constrói a nossa felicidade. O Mestre Jesus apresenta a solução para essa mudança. A revolução pelo amor. Pelo amor, não tem outra saída. Ou eu aprendo a amar, ou eu sofro as consequências do não amor, da falta de amor. E Jesus, ele vai falar para a gente substituir, né, o julgamento pela compreensão. Né? Repreender o mal, sim. Ninguém tem que ser conivente com o mal. Tá? Mas, acima de tudo, buscarmos a compreensão, a recuperação do doente, seja ele quem for. Eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque Deus é de uma misericórdia tão grande, mas tão grande, que quando a gente lê, quando a gente estuda essas questões, a gente vê que independente das minhas loucuras, né, das atrocidades do espírito, Deus proporciona a cada um de nós sempre uma possibilidade de recuperação. Não importa. Não importa que você veja hoje no irmão o assassino, o mais miserável na nossa sociedade. Ele teve e ainda terá muitas outras oportunidades de nascer no novo corpo e de fazer diferente. Ele também tem os seus amores. Tem pessoas, encarnados e desencarnados, que lutam por ele. E, acima de tudo, Deus acredita em cada um de nós. Lá no Fechando para Nós, né, tem um outro livro, vou deixando aqui assim para que a gente busque estudar sobre isso, que é extremamente importante, né? No livro Tormentos da Obsessão. Tem um capítulo que Dr. Bezerra de Menezes, né, ele fala assim, ó, o Mestre Jesus foi enfático ao anunciar: vinde a mim todos vós que estão cansados e eu vos aliviarei. Em verdade vos digo que ninguém sairá daqui
não é? Do abismo, enquanto não pagar até o último centavo. A busca sobre esse fardo, né? É interessante pensar, né, que Jesus sempre cuida de nós, sempre, independente de tudo. E fica para nós essa questão, né? Que só o amor é o bem eterno, que sobrepaira sobre todos nós em todas as situações, mesmo nas mais calamitosas, apontando o rumo e abrindo espaço para as realizações da felicidade total. Então, quer ser feliz? Abrace Jesus. Conheça, né, as leis divinas e busque, né, a sua felicidade, porque ela só existe com Jesus. Que Deus nos abençoe e que nos ensine a amar, porque o amor é o antídoto para todos os nossos males. Que Deus nos abençoe. Obrigado por me ouvir.